Olá, tudo bem? Com você? Comigo? Tudo jóia? Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibi e hoje vamos falar um pouco de quadrinho nacional. Eu já venho querendo falar sobre quadrinho nacional há um bom tempo e recentemente eu conheci as revistas da Ink Blood Comics, mais precisamente a revista Terror Negro e Mestres do Terror. Eu comprei essas 5 edições aqui por um preço muito bom na Comic Market Brasil, que aconteceu aqui no mês de agosto em São Paulo esse ano. Então vamos bater um papo rapidamente aqui sobre esse material muito legal do quadrinho brasileiro, do quadrinho nacional, que vale muito a pena conhecer, principalmente se você curte histórias de terror, de fantasia. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir já, se inscreve no canal, deixa um like, já deixa aqui um comentário, comenta qualquer coisa, sabe? Nem que seja, escreve assim, qualquer coisa que seja, mas já deixa aqui um comentário e depois, no fim do vídeo, assiste o vídeo até o final, aí você comenta as suas impressões sobre o vídeo, que você achou, se você já conhecia esse material, se não conhecia, ou me xingando, ou me zoando, usando a minha camisa, ou meu boné, o que quer que seja. Mas vamos lá. Cara, não sei se você sabe, o Brasil teve ali nos anos 70, 80 e 90 uma grande tradição de produção de quadrinhos de terror. E tinha uma produção constante com muitos artistas e artistas muito bons produzindo materiais para a editora Grafipar, a editora VEC também, acho que a Block e outras editoras. E claro, devido às crises financeiras, políticas e tudo mais que ocorreram no Brasil, que ocorrem até hoje na verdade, acabou que essas editoras fecharam, as publicações foram canceladas e muitos desses artistas acabaram ou abandonando os quadrinhos, ou um ou outro foi para o mercado internacional, a maioria acabou indo para a ilustração de livro didático, livro infantil, paradidático, publicidade, etc. E cara, pegando isso aqui, nessa edição aqui, nessas edições principalmente, uma das coisas que me chamou a atenção foram as capas feitas pelo Júlio Shimamoto, capas pintadas, e se você não sabe quem é Júlio Shimamoto, ele é um dos grandes mestres que a gente tem aqui no quadrinho nacional, que, sabe, desde os anos 80, 70 já estava aí produzindo e até hoje faz coisas. E, cara, são capas muito, muito bacanas, muito legais aqui para essa revista. Se você nunca ouviu falar em Júlio Shimamoto, dá uma pesquisada, mas, sabe, essas revistas aqui da editora Ink Blood, o primeiro ponto positivo que tem nesse material deles aqui é em relação ao preço. Essas edições aqui que eu peguei, elas são de 2020. São edições já passadas. Eu comprei no evento, eu paguei, que era uma promoção lá com um pacote, eu paguei R$11 em cada uma. Mas ó, o preço de lançamento de capa delas, na época do lançamento, ó, R$15. Posteriormente subiu para R$18. E, se eu não me engano, agora tem essas edições, algumas edições estão acho que a R$20. Ou 25, algo do tipo. Mas considerando que é em formato magazine, em formato revista, um papel offset, papel legal, preto e branco, capa em couché, 44 páginas. Mas, meu, é um preço muito acessível, um preço muito bom, considerando o mercado atual, que, sabe, qualquer revista, qualquer gibi que a gente encontra, tá custando aí R$40, R$50, R$60, dependendo se tiver uma capinha dura, um vernizinho um pouquinho mais de página, vai para 150, 180. Não vou nem falar dos ônibus, porque isso aí esquece, né? É um preço alto. Mas assim, esses materiais da Ink Blood, a Mestres do Terror e a Terror Negro, eles têm também a Calafrio e outros títulos que eu ainda não comprei, mas eu quero pegar em breve. O primeiro ponto é esse, a questão do preço, é um preço acessível. E no caso eles vêm trazendo aqui autores exclusivamente nacionais, alguns autores das antigas, autores veteranos, alguns autores contemporâneos que vêm produzindo materiais na atualidade. O Laudo é um desses aí. Tem também aqui, deixa eu ver cadê o nome dele, o Will Sideralmente, também tem histórias publicadas aqui. O Lilo Parra, que é roteirista também. Enfim. E o próprio Júlio Shimamoto que eu falei aqui, né, que é também um dos mais conhecidos, que está sempre com algo aqui nessa revista. Mas, cara, é um material de publicação nacional e com histórias, como eu falei, preto e branco, de terror, para quem curte essa coisa do terror, do suspense, da fantasia. Essa daqui é uma edição com histórias com a temática da múmia, então aqui é um traço mais clássico de quadrinhos.
aquele quadrinho de terror, preto e branco. Nesse caso aqui é uma história do Cidelmar de Castro, o texto no caso, e os desenhos do Ivan Lima. É uma história bem legal, assim, bem bacana. Tem também uma variedade bem legal de traços. No caso aqui, ó, tem uma história desenhada pelo Will, com o roteiro do Lilo Parra, que aí é uma história que já tem um traço mais cartunesco. Apesar da revista ser uma história de terror, ela tem uma variedade grande de traços. Então aqui você vai ver que o traço do Will é um traço mais cartoon. E aqui eu achei interessante, deixa eu ver, tem uma outra história dele aqui que ficou bem bacana, porque apesar do traço dele não ser um traço que teoricamente se encaixaria numa temática de terror, como ele aplicou aqui um alto contraste, um jogo de luz e sombra, me lembrou um pouco, claro, guardadas as devidas proporções, o desenho do Mike Mignola, que tem, sabe, que desenha o Hellboy e tudo mais, e que é um traço bem estilizado, mas devido ali ao alto contraste, ao jogo de luz e sombra, funciona bem legal, ó. Isso aqui é uma outra história desenhada pelo Will, e apesar do traço dele ser bem cartunesco, nessas histórias aqui, como ele utilizou bastante sombra, bastante desse contraste, ele não ficou com aquela característica de, sabe, de algo mais infantil, mais leve, como normalmente são as histórias dele. Isso aqui é uma publicação que eu gostei bastante porque as histórias são simples, são histórias fechadas, histórias mais curtas, mais autocontidas. Tem histórias de 2 páginas, de 3, de 12. No caso dessa da Múmia aqui e a do Frankenstein, tem 2 histórias de abertura que tem 20 páginas ali, mas no geral são histórias curtas, histórias que fecham na própria edição. E além das histórias, tem um negócio que, assim, pra quem é saudosista vai gostar, e eu gosto bastante, apesar de nem ser tão saudosista assim, que é a seção de cartas. Que no caso, assim, não são necessariamente cartas, são e-mails, são mensagens que os leitores enviam pro editor, ali comentando o que eles acharam sobre a revista, com críticas, com elogios, com sugestões, e ele publica aqui, responde tudo mais, que é naquele molde das revistinhas que tinha nos anos 80, 90, que era com os leitores ali mandando cartas, falando a respeito do que eles acharam, dando sugestões, críticas, pedindo alguma história, sabe? Qualquer coisa. Isso eu achei bem legal. E também tem uma coluna, ainda na própria revista, que é o editor aqui, o Daniel Sachs, comentando sobre algum tema, falando sobre a produção das revistas, fazendo algum desabafo, algo tipo, que é algo também que eu achei bem legal mesmo, nessas edições. Assim, cara, eu vou repetir, acho que poucas coisas esse ano de quadrinhos me agradaram tanto quanto essas revistas mestres do terror e a Terror Negro da Inkblot. Eu vou procurar ainda a Calafrio que eu não peguei, eles têm outras de fantasia, ficção científica, tem de faroeste também. Eu quero procurar porque se elas forem também nessa pegada da mestres do terror e Terror Negro, e provavelmente a Calafrio, cara, vai ser um trabalho bem legal, assim, pra você que gosta dessa temática, ou que tá aberto a coisas novas, ou que tá buscando um material interessante e acessível de produção nacional. Isso aqui é uma boa, porque eu vou bater de novo na tecla do valor, que é uma bandeira que, assim, eu assisti por esses dias algumas entrevistas do editor da revista, o Daniel Sachs, e ele é um cara que aparentemente ele realmente ele milita, ele é um militante realmente dessa bandeira de deixar o quadrinho o mais acessível possível pro leitor. Porque, assim, eu comprei alguns outros títulos também na Comic Market Brasil, nacionais, de autores independentes e tudo mais. E, assim, e os valores, sabe, eram revistas bem menores, com menos páginas, com menos conteúdo, de artistas iniciantes. Não querendo menosprezar eles, mas, assim, o nome do autor, do artista, sabe, a experiência pesa também. E, assim, e os títulos desses autores custaram, em média, o dobro dessa daqui, ou com menos páginas, ou com a mesma quantidade. E num formato bem menor do que essa daqui, tirando uma exceção. E claro, eu entendo que tem a questão do autor independente, ele faz uma tiragem menor e essa tiragem vai ficar mais cara, e aí ele tem que colocar no preço de venda dele para cobrir o custo que ele teve e quem sabe talvez ter uma pequena margenzinha de lucro. Então eu compreendo tudo isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que realmente aqui, nesse ponto aqui, o Daniel Sachs da Inkblot, ele tá, sabe, de parabéns, porque eu imagino que deve ser um esforço bem grande realmente pro cara conseguir manter uma revista nesse tamanho, nesse formato, mesmo que seja em preto e branco,
com um valor de capa de, sabe, de menos de R$ 30. Eu acho que tá 20 agora, 25, eu não lembro, mas é algo assim, comparando, levando em consideração o mercado atual, você não encontra nada nem usado por um preço desse. E assim, são histórias bem legais, bem bacanas. Ah, claro, eu ia falar também, eu acabei esquecendo. Além das histórias em quadrinhos, da seção de mensagem dos leitores, do editorial aqui que o editor escreve também a matériazinha dele, tem também na revista, deixa eu ver aqui qual que é, na Terror Negro, ela tem, na Terror Negro e na Mestre do Terror, na verdade, ela tem, na Terror Negro ela tem, também vem uma matéria, além dos quadrinhos, vem uma matéria em cada edição falando sobre algum tema relacionado a histórias em quadrinhos. Então, se você curte aí saber como foi os primórdios, como aconteceu, curiosidades e tudo mais, ó, essa edição que eu tenho aqui, ela tem um artigo falando sobre a história das histórias em quadrinhos. Mas claro, cada edição ela vai ter uma matéria diferente. Essa edição aqui da Mestres do Terror tem uma matéria falando sobre o fantasma, o personagem, o fantasma do Lifal. Nessa outra edição aqui tem uma matéria falando sobre múmias no cinema, nos quadrinhos, em vários locais, que é uma edição temática, né, falando sobre múmias. Então aqui tem uma matéria falando sobre filmes, os clássicos de terror, etc. Que é uma matéria aqui, ó, tem uma matéria aqui falando sobre, na outra edição também falando sobre a revista Mad, aquela revista de humor, né, de quadrinhos de humor. E no caso das revistas Terror Negro, além dos quadrinhos, das matérias, editorial, seção de leitores e tudo mais, tem também, para quem gosta de contos, tem algumas partes, umas seções também direcionadas para contos. Então assim, a Terror Negro ela tem os quadrinhos, tem matérias, tem contos direcionados ao horror, a terror, e a seção dos leitores também ali, das cartas, dos e-mails, das mensagens, o editorial. Então, cara, é uma revista que tem um formato muito gostoso de ler, sabe? Eu realmente gostei muito desse material, sabe? Na minha opinião, aí, o Daniel Sachs e o pessoal da Ink Blood tá de parabéns, sabe? É um material muito bacana, um material muito legal. E lembrando que algumas edições também vêm com histórias clássicas dos mestres, Eugênio Colonese, Rodolfo Zala, e como eu já falei, o próprio Shimamoto está sempre aqui. Eu vi que teve uma edição que tem história do Mozart Couto, e a coisa vai seguindo, vai continuando. Então assim, ó, se você quer ingressar no quadrinho nacional, se você curte autores nacionais, se você gosta de quadrinho de terror, quadrinho preto e branco nessa pegada, entra lá no Instagram, no Facebook da Ink Blood Comics, lá tem o canal de vendas deles, aí você tem até as edições disponíveis, você pode entrar em contato com eles também por e-mail, tem lá os contatos dele, sabe? E é bem legal, bem bacana. E assim, lembrando, eu soltei alguns vídeos aqui anteriormente, você pode verificar, onde eu falo até se caso você, além de leitor, de amante de quadrinhos, se você também é desenhista, se você quer trabalhar com desenho, tem um vídeo anterior onde eu falo sobre uma das maneiras que eu uso para trabalhar com desenho, uma das maneiras, claro, que é trabalhando com sketch cards, que são, como você está vendo aqui, esses pequenos desenhos do tamanho aqui de um cartãozinho de crédito, um pouquinho menor ou maior, que é uma forma que eu uso para atender, para trabalhar com desenho, trabalhando com empresas do exterior e ganhando em dólar por esses pequenos desenhos. Então tem um vídeo lá onde eu conto um pouco sobre como funciona esse mercado, dou um panorama inicial ali, dando ali uma breve explicação sobre como isso funciona. Então vai lá naquele vídeo, dá uma olhada, assiste lá até o finalzinho para você entender. E no fim lá tem uma proposta de como funciona. Lembrando, não é nada mirabolante, não é nenhuma promessa de dinheiro fácil, rápido ou milagroso, como se tem aí na internet, mas se você trabalha com desenho ou quer trabalhar com desenho, ganhar, inclusive em dólar, lá essa é uma possibilidade de talvez já de iniciar a sua carreira ou ter mais uma maneira extra no seu portfólio, no seu canivete, entre aspas, de
vamos dizer assim, seu canivete suíço de habilidades, de possibilidades para trabalhar com desenho. E até mesmo caso você seja autor de quadrinhos, seja um autor independente, pode ser uma maneira de gerar dinheiro com o desenho para reverter recursos para investir nos seus quadrinhos, nas suas revistas. Porque a gente sabe que muitos autores de quadrinhos, principalmente os nacionais, muitas vezes têm que trabalhar com outras coisas relacionadas ao desenho ou não, mas quando é com desenho tem que fazer outras coisas para poder bancar, patrocinar, custear os seus quadrinhos, fazendo ilustração para livro, publicidade, revista. Eu mesmo trabalho bastante com editorial, com livro paradidático, revista, uma série de coisas, o próprio design gráfico, que eu trabalhei também durante muitos anos. Então, bom, fica aqui essa dica. Agradeço a você mais uma vez que ficou comigo até aqui. Lembrando, vai lá no Instagram do pessoal ou no Facebook da Ink Blood Comics, entre em contato, vê o catálogo dos caras lá. Meu, compra nem que seja uma edição, porque eu tenho certeza que se você curte terror, você vai gostar. E eu já estou me planejando aqui para futuramente comprar mais um lote desse material, porque isso aqui é muito legal, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, até mais, tchau, tchau, valeu, até!